E a história de hoje é sobre zumbis. Mas não é sobre The Walking Dead, e sim de um cara que passou todos os seus dias e noites trabalhando em uma empresa. E o nome do anime é Zunsen, que foi o Enzo Seta que recomendou. E o episódio começa com um cara correndo e gritando no meio da cidade. E em todo lugar que ele olhava, só se encontrava com os bagaços. Boa noite, Bruno. E um monte de gente virando zumbis, mas isso é apenas um filme que o protagonista está vendo. E ele fala que isso seria melhor que trabalhar no escritório dele. E também fala que precisa dormir, porque amanhã tem mais trabalho. Daí mostra 3 anos atrás, e foi o seu primeiro dia de trabalho. E ele já começa a se apresentar. O nome dele é Akira. E no primeiro dia de trabalho dele, ele teve a impressão de que seria uma empresa animada. Ele ficou feliz por ter conseguido um emprego numa produtora na indústria que ele sempre sonhou. E esse cara mostra o lugar que ele vai ficar, e é essa mesinha aí. E foi nessa hora que uma mulher acabou esbarrando nele, e ele acabou se apaixonando. Mas ela não. Depois disso parte pra eles enchendo o bucho no bar da esquina do seu Zé. E também batendo um papo com os amigos. E na hora que ele olhou para frente, ele viu que aquela mulher também veio pra esse lugar. Ele fala que ela é o tipo dele, e diz que vai se esforçar pra causar uma boa impressão pra ela. E depois de um tempo, todo mundo comeu e levantou. E ele achou que já tava na hora de todos irem embora. Mas não. Tudo isso foi só uma pausa, pra depois voltar ao escritório. Daí já bateu 2 horas da manhã, e eles ainda estão trabalhando. E ele não achou isso normal, e cada dia que foi se passando, mais ele ficou se esgotando. E depois que se passaram 2 dias depois disso, finalmente ele conseguiu ir para casa. E depois de acordar, assistiu o trabalho de novo. E depois de conseguir engolir o choro, ele chegou lá, vendo o chefe reclamar com uma mina. E depois de 2 anos de trabalho, mostra ele acordando de novo, e indo pro trabalho, já com o pé na cova e fedendo muito. Daí chegou o chefe dele, falando que um funcionário saiu, e mandou ele assumir. E por causa disso ele vai ter que virar uma noite inteira trabalhando. Daí aquela mulher aparece, e trouxe comida pra ele, porque viu que ele está trabalhando na hora de almoço. E ele fala que é por causa dela que ele ainda está trabalhando nessa empresa, e que ela é a paixão secreta dele. E daí enquanto eles conversavam, o chefe chamou ela pra sala dele por alguns minutos, e acabou rolando aquele negócio lá. Será? E é óbvio que ele sempre ficava triste ao ver tal cena. Daí ele fica pensando se deve arrumar um outro emprego, mas acha melhor não. E pela cara dele dá pra ver que ele está péssimo. Daí no 3º ano, ele já não estava aguentando mais, porque já está quase ficando maluco de tanto trabalhar. Daí ele chega na estação de trem, e pensa se é uma boa ideia dar um fim a tudo isso, porque só assim ele não vai mais precisar trabalhar. Mas mudou de ideia. Daí quando ele chegou em casa, ele estava assistindo uns programas um pouco duvidosos, e logo em seguida caiu no chão. Daí no dia seguinte, ele acordou pior, parecendo um zumbi, mas de qualquer jeito partiu o trabalho de novo. Daí quando ele foi até a porta, ele viu que tinha uma multa, porque esqueceu de pagar o estacionamento da bicicleta. Esse anime tá sinistro, mano, ou até vendo preto e branco. Daí ele foi até a casa do síndico, e quando chegou lá, ele viu um cara devorando uma mulher. Ele viu que o cara virou um zumbi. Daí quando ele começou a fugir, ele se deparou com mais zumbis, e foi aí que ele começou a correr mais ainda. Daí quando ele chegou no terraço, ele viu que a cidade inteira acabou virando zumbi. E isso significa que ele nunca mais vai precisar trabalhar. E isso fez ele ficar muito feliz da vida. Daí depois de tudo isso, ele se jogou no chão, pensando no que vai fazer a partir de agora. E foi aí que ele lembrou daquela mulher do trabalho, e decidiu ir atrás dela. E enquanto a cidade inteira estava um caos, finalmente ele chegou lá na casa dela. Daí quando ele toca a campainha, ninguém atendeu, e viu que a porta estava aberta. E assim que ele entrou, ele viu um par de sapatos, e também viu que o chefe dele também estava lá. E foi aí que ele tirou a gravata, já desceu o cipó no velho, e jogou ele pra fora do prédio. Daí ele olhou pra mulher, e viu que ela também tinha se transformado, e começou a chorar por causa disso. E mesmo assim, ele se declarou pra ela, dizendo que sempre foi apaixonado por ela. Mas é tarde demais pra se declarar. Daí depois disso ele deu no pé, e depois disso ele foi beber em uma loja abandonada. E lembrou que não vai mais precisar ir trabalhar. E fala que isso é um sonho, e que agora ele vai ter tempo pra fazer tudo o que ele quiser. Daí ele entrou na loja de conveniência, e escreveu uma lista de 100 coisas que ele gostaria de fazer antes de virar zumbi. E o segundo episódio começa com Akira trabalhando de novo, e com o chefe dele reclamando mais ainda. Mas isso foi apenas um pesadelo. Sorte que foi só um sonho. E ele acabou de se lembrar que não precisa mais ir trabalhar. E depois disso ele foi dar bom dia para os zumbis. Depois disso, ele jogou lixo nos zumbis, deu um grau na casa, e lavou as roupas. E depois deu um grau até no banheiro pra você ter ideia. E ele não fez faxina na casa durante 3 anos. Mas tá de boa agora. E depois disso, ele bebeu uma cachaça. E os zumbis estão se espalhando mais ainda. Estão até saindo no jornal. Daí ele fica pensando um pouco na vida. E depois decidiu pegar outra cerveja. E quando ele abre a geladeira, não tem nenhuma. E pra ele foi difícil aceitar, porque ele planejou ficar o dia de boa. Mas agora ele vai ter que comprar mais. E no andar de baixo, tinha mais 2 sobreviventes, pensando como eles vão sobreviver. E na hora que ele estava se lamentando, ele viu Akira descendo o prédio pelo cano. E eles acabaram se assustando. E depois eles se apresentam. E o Akira fala que vai até a loja de conveniência. E pergunta se eles querem que ele traga algo, tipo um miojo, essas coisas. E pra eles isso seria ótimo. Daí ele finalmente chega lá. E vemos uma bicicleta com uma câmera, vendo ele entrar na loja. E assim que ele entra, ele vê uma mina bebendo uma água. Daí ele começa a falar com ela, e ela simplesmente o ignora. E depois ele chega nela de novo, e pergunta se ela gostaria de trocar números de telefone. Daí ela pega o celular dela, e começa a ver a câmera que ela colocou na bicicleta dela. Daí ele vê que tem zumbis vindo pegar ela por trás, e decidiu ficar na frente dela.
ela. Mas nessa mesma hora ela jogou ele pro lado, porque um caminhão desgovernado veio e bateu na loja. E na hora que ele foi agradecer, ela já tinha ido embora. E ele viu que a bicicleta dele foi destruída, mas por sorte ele conseguiu encontrar uma moto. Daí ele viu que podia pegar uma moto melhor, e decidiu pegar essa moto aí, só no estilo. Daí ele volta pra casa, e quando decide chamar os vizinhos, eles já tinham ido jogar no Vasco. Daí parte pra ele, pensando na vida, e também fala que a vida é curta. Daí ele pega um caderno e começa a anotar os desejos dele, e fala que vai se divertir o máximo que ele puder. E também ele anotou que gostaria de ir pra casa curtir os pais, e também curtir os amigos, e também conhecer a mulher dos seus sonhos. E então no outro dia, parte pra aquela mina cuidando da saúde, e também estudando os zumbis. Daí ela pega a bicicleta, e vai até uma loja, colocou a câmera, e começou a pegar as coisas. E depois ela viu a Kira entrando na loja, e começou a tomar água, e fala que ele parece inofensivo, mas ele acabou atraindo zumbis. Daí ela olha pro celular, e viu que tinha um caminhão vindo a caminho da loja. E isso é uma lembrança de tudo aquilo que aconteceu antes. E depois disso ela deu no pé, e voltou pra casa. E o episódio acaba por aqui. Comenta aí, um anime bem da hora. E obrigado se gostou. Tamo junto e até a próxima.